O assunto é outro, nós vamos falar de adoção, nos brinda com sua ilustre presença aqui, doutora Emanuele Navarro Mano, ela que é a juíza que responde aqui em Sorriso pela Vara da Infância, Juventude e Família. Em maio tivemos uma grande campanha denominada Entrega Legal. A gente vai saber com a doutora como é que foi essa campanha, né? Em tempo ainda para falar e falar sobre adoção. Se você de casa tem dúvida, aproveita para mandar aqui no Fala Estadão sua dúvida para a gente. Doutora, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na Sorriso FM, falando desses assuntos que eu acho de extrema importância. E, realmente, mês passado eu estive nas rádios, na TV também, falando um pouco sobre a campanha da Entrega Legal. Uhum. E mês passado, maio, também foi o mês nacional da adoção. Mas são dois assuntos que perduram durante todo o ano. Não pode sair da pauta, exatamente. Né, então, por isso que eu agradeço mais uma vez a oportunidade, espero poder vir mais vezes, porque às vezes as pessoas começam a ouvir falar do assunto, aí começam a surgir dúvidas, e aí a gente, com uma certa regularidade, procurando divulgar, né? Exatamente, importante. A gente vai esclarecendo a população. Esse é o meu principal objetivo, é esclarecer a população que é possível uma gestante que não queira ficar com a criança, entregá-la de forma legal para adoção. Isso com sigilo, inclusive. Uhum. Nós tivemos, nesses últimos 30 dias, né, 4 casos de entrega legal aqui em Sorriso. 2 deram certo, 1 não deu porque a mãe, na hora do parto, mudou de ideia, e isso é totalmente possível. Aceitável e normal. Sim, normal. A gente vai sempre respeitar a vontade da gestante, da parturiente. Então, ela mudou de ideia na hora do parto, saiu do hospital com o bebê, e um outro caso que, infelizmente, o bebê acabou falecendo ainda durante a gestação. Então, dos 4 casos, nós tivemos 2 que culminaram numa adoção. As crianças já foram encaminhadas para as famílias que estavam aguardando na fila. E fora essa possibilidade, né, da entrega legal, nós temos também a adoção de crianças e adolescentes que estão no SAICA, aqui, que é o Serviço de Acolhimento, aqui de Sorriso. Uhum. E também explicar um pouquinho para os ouvintes como é que funciona a adoção. Vamos lá, doutora. Primeiro vamos falar um pouco dos números. Como é que estão aqui em Sorriso? Nós temos realmente pessoas que estão esperando para adotar e crianças esperando adoção? Sim, nós temos por volta de 25 casais na fila por Sorriso e mais ou menos acolhidas no SAICA. Uhum. Acredito que atualmente umas 12 a 14 crianças e adolescentes, entre crianças e adolescentes. Certo. O que acontece muitas vezes é que o perfil da criança, do adolescente, não vou dizer em termos bem fáceis para todo mundo entender, esse perfil da criança não bate com o perfil. Não se encaixa com o que o pai e a mãe querem. Com o perfil que o casal ou o pretendente à adoção espera. Uhum. Né? E lembrando aqui, já aproveitando, que podem adotar qualquer pessoa maior de 18 anos, sendo casada, sendo solteiro, viúvo, viúva. Casais homoafetivos têm o mesmo direito dos casais heterossexuais. A única coisa, então, é precisa ter 18 anos e que esse pretendente à adoção seja pelo menos 16 anos mais velho do que a criança ou adolescente. Exatamente. Então, a lei determina que tenha essa diferença de idade, e obviamente que durante o processo de se cadastrar como pretendente à adoção, vamos exigir os antecedentes criminais, estudo psicossocial na residência de quem está querendo adotar, tem que passar por todo um procedimento. E está disponível essas informações no site do Tribunal de Justiça também. Uhum. Tem que fazer um curso online. Agora o curso é online, depois da pandemia ficou mais fácil acontecer esse curso. E o pretendente, seja casal, seja pessoa solteira ou sozinha, vai, então, preencher qual é o perfil da criança ou do adolescente que ele pretende adotar. Exatamente. Uhum. Então, às vezes, a gente tem aqui uma criança de 3 anos, mas o primeiro da fila quer até 1 ano.
Então, automaticamente, esse primeiro não vai ser chamado. Se o segundo aceitar... Isso, porque às vezes as pessoas reclamam, eu conheço fulano ou ciclana que tá na fila e tá antes de mim. E ganhou a criança. Tá depois de mim e recebeu uma criança antes da gente. Por quê? Porque o seu perfil, por algum motivo, né, pode ser idade, pode ser raça, pode ser ter ou não irmãos, pode ser ter alguma deficiência. O seu perfil não bateu com o da criança. A gente pensa na criança. Qual família que se adapta a esse perfil de criança ou adolescente que nós temos aqui? Para que realmente seja uma adoção que funcione, que dê certo para as duas partes, né, exatamente, exatamente. Então, se a família, se o pretendente não optou por uma criança que tem algum tipo de deficiência, e a gente vê que essa criança tem uma deficiência visual, por exemplo, não vai dar certo, exatamente. Né? Não então, vai dar certo. E lembrando que o casal, ou o pretendente, quando for preencher esse formulário, ele tem total liberdade ali de explicar o perfil da criança. Né? Olha, aceito com deficiência visual, mas não com deficiência física. Aceito com deficiência física, mas não intelectual. Enfim, ele tem a oportunidade de esclarecer qual o perfil da... A Milena tem pergunta, doutora. Eu só preciso que a senhora aprofunde talvez um pouco mais essa reflexão, dadas as perguntas que estão chegando. Chegou uma fala de um senhor aqui dizendo que é lamentável que a pessoa tenha esse direito de escolher, colocar o perfil que ela quer. Isso tem um propósito, né, doutora? Sim, eu entendo a opinião desse ouvinte. E, assim, a gente tem essa opinião de que, já que a gente... quer adotar, adota o que tiver. Mas a gente tem que respeitar e atender também as pessoas que têm alguma restrição, né? E a lei entendeu o seguinte, melhor a gente aceitar que o casal ou a pessoa possa dar as características... para o casal ter mais segurança, para o casal ter mais disponibilidade, do que não possibilitar. Porque daí esse casal, essa pessoa, já vai falar assim, como eu não posso saber nada, eu prefiro não adotar. Não, exatamente. E aí a senhora vai ficar sem opção. Exatamente. Então, assim, a gente tem que pensar que para a possibilidade da adoção acontecer, com isso tem mais chances do que se a gente negar essa possibilidade. Como, por exemplo, né, doutora, num caso de uma criança com deficiência, a pessoa ela tem que estar apta, né? Ela tem que ter esse perfil para cuidar de uma criança com deficiência. Exatamente. Ela tem que saber se ela vai ter condição financeira, às vezes, condição... eu esqueci a expressão que a gente usa, que é uma coisa tão importante, assim, quando a gente tem um suporte familiar, uma rede de apoio. Exatamente. Se essa pessoa tem uma rede de apoio, porque ela vai precisar, às vezes, levá-la no fisioterapeuta, levá-la no fonoaudiólogo. Então, assim, a pessoa precisa realmente estar preparada, porque não adianta também eu pegar uma criança que tem um tipo de deficiência e colocá-la num casal ou numa família que não vão atender essa deficiência. Não tem como atender, não está preparada para enquanto ela está lá no SAICA, no abrigo, ela está recebendo todo tipo de cuidado que ela precisa. O município fornece... suporte. Exatamente. Então, para que ele saia para ter daquilo para melhor. Não para pior, tá certo. Doutora, algumas pessoas também acabam dizendo assim, pelo processo jurídico é muito burocrático, exige muitas coisas, mas essas exigências que vocês fazem, toda essa parte aí de pesquisar se a pessoa tem essa condição, se não tem e tal, também é importante porque aconteceu no passado, e a gente tem alguns dados, inclusive, com relação à adoção, de que pessoas adotavam e depois desistiam das crianças. Sim. Eu tenho que concordar que existe uma burocracia, é demorado, né? Não adianta a gente também tapar o sol com a peneira. Não, e realmente tem esse problema. Mas isso visa justamente dar mais garantia, mais segurança para quem está adotando e para quem está sendo adotado. Porque quem adota é porque optou pela maternidade ou pela paternidade dessa maneira. A gente, quando engravida, a gente vive um capítulo lindo da maternidade, que é a gravidez. Um capítulo que geralmente dura 9 meses. Mas aquele capítulo termina. E aí começa o outro capítulo, que é a maternidade em si. Né? E a gente não pode, por exemplo, daqui a pouco o nosso filho biológico sofre um acidente e fica... totalmente dependente por conta de sequelas físicas, deu algum problema paralítico, enfim. Eu não posso devolver esse filho. Vou ter que achar meio de cuidar. Exatamente. Então, assim, o filho adotivo é a mesma coisa. Então, o filho dá trabalho, o filho exige que a gente esteja
24 horas dando atenção. Então, é uma decisão muito séria, uma decisão que tem que ser pensada bastante pela pessoa, pela família, pelo casal, porque a gente não tem um filho para devolver, seja ele de qualquer origem, ou biológica ou adotiva. Muitas dúvidas são semelhantes, né? Bom dia, tudo bem? Eu que sou solteiro, é mais difícil adotar uma criança? A pessoa perguntou. A outra diz, minha mãe tem uma funcionária doméstica que não é brasileira, mas está numa união estável com um brasileiro. Tem uma filha que nasceu no Brasil. A criança foi batizada pela minha mãe, que praticamente banca os custos da criança. A mãe é refugiada, a mãe biológica, né? Não tem família no Brasil. A criança só tem familiares por parte do pai, no caso a avó paterna, que não gosta da criança. Está perguntando se tem como fazer um documento deixando a criança na responsabilidade da mãe dela, que no caso seria a madrinha, caso venha acontecer alguma coisa com a mãe dessa criança, com a mãe biológica. A outra pergunta, como faço para adotar uma criança? É uma pessoa casada. E uma quarta pergunta diz que tem 25 pessoas na frente dela. Ela quer saber, faz um ano e meio já que fez o cadastro para adoção nacional, como faz para saber a sua posição? Dizem que tem 25 pessoas na frente. Bom, primeira pergunta é de um rapaz solteiro, né? Isso, se é mais difícil. Não é mais difícil. O procedimento é o mesmo, entrar no site do Tribunal de Justiça, que é o www.tj, Tribunal de Justiça MT, de Mato Grosso, .jus.br. E procurar ali SEJA, que é o Centro Estadual da Juventude e Adoção. Seja com C, no caso. Isso. Tá. Também, agora, hoje eu trouxe o meu celular, vou deixar o contato da Vara da Infância e Juventude. Tem o WhatsApp nesse contato, pode ligar ou mandar um WhatsApp. 66 99 203 6782. Repetindo, 66 99 203 6782. Pode mandar uma mensagem, tirar as dúvidas. A Cleide, que está aqui nos acompanhando, vai ter muito prazer em dar as orientações. Perfeito. Em segundo lugar, foi a questão da madrinha. Isso, se ela pode fazer um documento. Isso, sim. Aí nós não estamos falando de adoção, nós estamos falando de guarda. Ah, entendi. Porque ela tem mãe, mãe né? biológica. Exatamente. Tem o pai, que eu acho que é o brasileiro, né? Então ela tem pai e mãe. E a pessoa está interessada em ser responsável pelos cuidados. Porque já tem mantido, no caso, isso, já tem um laço afetivo ali, né? Então é possível que essa pessoa busque um advogado ou a defensoria pública para ver se consegue a guarda dessa criança. Ela não vai adotar, ela não vai passar a ser a mãe, né? Mas ela vai passar a ser a responsável pela criança. Responsável legal, como se fosse a avó materna, pelo que eu entendi aqui, mais ou menos. Mais ou menos, né? Porque também ela não é avó, ela não vai ter nenhum vínculo sanguíneo, nem com a criança. Ela não tem direito legal por ascendência ou descendência. Não. Mas ela, por exemplo, ela quer levar a criança para viajar. Ela quer, então, esse documento de guarda consegue deixá-la autorizada para viajar com a menor. Ela quer colocar a menor num plano de saúde. Esse termo de guarda já poderia auxiliá-la. Só que ela tem que procurar um advogado da confiança dela ou a defensoria pública para se informar melhor. Muito bem. A outra, o casal que quer entrar na fila da adoção. Isso. Pode, ela e o marido, né, os dois, vão preencher o cadastro, né? Não pode ser um só ali, no caso, sendo casada. Não, porque a gente vai entregá-lo ao casal. Ao casal, certo. Né? Então, não tem como a gente entregar entregar a guarda para fins de adoção para um casal, sendo que um falou que quer e o outro falou que não quer. Né? Então, é uma decisão do casal, não é uma decisão só da mulher ou só do marido. Então, eu pediria para esse casal, mais uma vez, ou olhar no site do Tribunal de Justiça ou mandar um WhatsApp para a gente, 6699
203-6782, para ter maiores informações do passo a passo para entrar na fila de adoção. Se habilitar como pretendente à adoção. Tem mais uma senhora aqui perguntando a mesma coisa. É o primeiro passo. Então, eu vou passar o WhatsApp aqui pelo Fala Cidadão para elas já, para poder entrar em contato. Ótimo. Lá, então, vamos lá. E aí esse casal vai, ou esse pretendente à adoção, porque a gente estava falando daquele primeiro que é solteiro, como eu já expliquei, mas vamos repetir. Eles vão colocar nesse formulário, nesse papel, as características da criança que eles estão dispostos a receber como filho. Né? Então, eu quero até 6 meses de idade, até 2 anos de idade. Para mim pode ser até 10 anos de idade. Aceito irmãos, não aceito irmãos. Eu aceito alguma deficiência visual, não aceito deficiência física. Enfim, ele vai colocar o perfil da criança que ele espera ter como filho. E quando surgir aquele perfil de criança, é que esse casal ou essa pessoa vai ser chamado para a gente primeiro confirma o interesse, porque às vezes aconteceu já, no caso dessas 2 adoções por entrega legal, a gente ligou para quem estava na fila e, infelizmente, tinha falecido a mulher. O viúvo falou que ele não tinha condições naquele momento de ter um filho, de adotar uma criança. Fomos para o segundo. Esse casal já não estava mais morando aqui, mas fizeram fertilização e já tinha uma criança. Também já não iam mais adotar. Exatamente. E aí veio o terceiro pretendente, que aí encaixou e deu exatamente. certo. Então, assim, vai depender do perfil. Aí eu já vou para a última pergunta da ouvinte que falou que tem 25 pessoas na frente dela. Exatamente. A gente poderia pensar que ela é a 25ª ou a 26ª da fila se todos escolheram o mesmo perfil de criança. Porque aí realmente ela é a 25ª. Agora, ela não sabe nem a gente o que esses anteriores dela colocaram como cadastro. Vocês vão saber disso no momento em que decidir que tiver a criança, exatamente. Porque às vezes aparece uma criança, um exemplo, tem lá 25 casais na fila, mas aparece uma criança de 2 anos com uma deficiência visual negra. O primeiro da fila foi excluído, o segundo da fila foi excluído, o terceiro da fila foi excluído, o quarto da fila foi excluído, o quinto da fila foi excluído. No 10º, casou o perfil. Aceita. Aí a gente chama esse 10º para iniciar os trâmites. Ela, então, não era a 25ª. Ela acaba sendo a 15ª apenas. Então, a gente não... Exatamente. Então, assim, não tem tem como determinar o número. Então, ainda que ela queira consultar a posição que ela está na fila... Perfeito. Não é uma resposta que eu imagino que ela queira. Né? Já tem 20 na frente, então 19, 18, 17, 16, não adianta, não tem porque como saber. Exatamente, isso altera conforme o perfil da criança. E tem um aspecto importante também, que é mais importante que tudo, é essa disponibilidade, essa vontade, esse desejo, né, doutora? Isso é muito importante. E lembrando até, assim, já pegando o gancho do que você acabou de dizer, que quanto menos exigência, maior a chance disso acontecer rapidamente, exatamente, né? Então, assim, o perfil de crianças que a gente tem mais aqui em Sorriso hoje é de crianças maiores de 4, 5 anos. 4 para cima, 5 para cima. E esse perfil, geralmente, é um perfil que já não tem tanta procura. Que as pessoas gostariam de um bebezinho, desde pequenininho, de repente e tal. Tudo é aceitável, como a senhora disse, a gente precisa respeitar essa vontade, porque o aspecto de se colocar à disposição para cuidar de um filho que não é seu filho biológico é o mais importante para que haja um acerto ali, né? E a pessoa tem que ter em mente o seguinte, ele pode não ser o meu filho biológico, mas ele é o meu filho. Adotivo ele ou não. É o seu filho, o seu exatamente. filho. Né? Então, assim, só para complementar sobre a dúvida dessa ouvinte do lugar dela na fila. Quando a pessoa dá entrada aqui em Sorriso, então ela vai estar numa posição no Cadastro Nacional de Adoção, quando eu consulto Sorriso. Mas esse casal ou esse pretendente também está no cadastro estadual e também está no cadastro nacional. Então, às vezes, a pessoa de Sorriso pode ser chamada por
por um fórum de São José do Rio Preto, lá no estado de São Paulo. Então, a lista, no caso, a criança, não tem necessariamente que ser de Sorriso. Não necessariamente. Então, às vezes aparece uma criança com um perfil lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Fizeram a consulta lá, não deu na cidade, fizeram a consulta estadual, não deu. Vai para a busca nacional. Qual é o próximo da fila no Brasil? É aquele casal lá de Sorriso, ou aquela pessoa lá de Sorriso. Ela vai receber uma ligação, só que lá de... Não é comum isso acontecer. Né? Mas geralmente resolve na própria cidade. Mas a fila, ela é nacional. Muito bem, o telefone a gente vai reforçar. Quem quiser pode pedir aqui pelo Fala Cidadão, que nós estamos encaminhando. Tem várias pessoas pedindo, vai dar trabalho para sua secretária lá, doutora. Cleide, prepara aí. Importante é que haja mesmo essa disponibilidade. Essa lista ela fica aberta o tempo todo e vocês estão sempre trabalhando nesse processo. Como a senhora disse, não sai da sua pauta, é o ano inteiro, né? Sim. Ainda que a campanha tenha sido em maio, mas... Exatamente. Então, espero poder voltar mais vezes para divulgar novamente. A gente tem interesse em divulgar, porque às vezes alguém está ouvindo lá de Feliz Natal, alguém está ouvindo de outra cidade. Sim. Procure o fórum da sua cidade. Esse telefone que eu passei, na verdade, vai poder ajudar mais quem mora em Sorriso. Mas as pessoas, ouvintes de outras cidades, podem procurar o fórum da cidade onde mora, para ter essas informações também e entrar na fila da cidade. Sempre é possível, não precisa ter, não é muita exigência. A pessoa está perguntando se tem que ser rico. Não tem que ser rico. A pessoa tem que ter se for casado, uma estabilidade. Por isso que a gente faz essa entrevista com o casal, uma estabilidade emocional. Mais que tudo emocional. Mais que tudo emocional, porque o casal que não tem filhos, quando ele tem o primeiro filho, seja ele biológico, seja ele adotivo, a rotina da família, que era até então só um casal, ela se altera muito. Só quem já passou por isso sabe como é que no começo foi difícil. Então, esse casal tem que ter uma estabilidade emocional. Acho que o mais importante é a estabilidade emocional. Casal ou pessoa, a gente precisa colocar, né? Isso, exatamente. Também a mesma coisa, né? A pessoa. Às vezes a pessoa mora sozinha, olha como é que a vida dela vai mudar. Ela tem uma criança em casa, um adolescente. Que condições, perguntaram aqui especificamente, quais as condições que esse pretendente a ser pai ou mãe adotivo precisa ter? Bom, como eu disse, precisa ter mais de 18 anos. Né? Se for um casal, os dois precisam ter mais de 18 anos. Precisa também ter 16 anos de diferença entre quem vai ser adotado e o pretendente. Ou seja, não pode uma pessoa de 18 adotar um adolescente de 16, não, exatamente. De 14. Então, uma pessoa de 18, ela pode adotar até 2 anos. Porque a diferença de 18 menos 16 anos, 2 anos. Certo. Ok? Então, precisa respeitar essa regra. Precisa ter estabilidade familiar, como eu disse, e financeira. Estabilidade. Então, a mulher trabalha, ganha, um exemplo, 2 salários mínimos, o marido trabalha, ganha 3 salários mínimos, ou os dois ganham o mesmo salário. Estou dando um exemplo. Ou a mulher ganha mais, enfim. Para não falar que a gente está ou sendo machista, ou sendo feminista. Enfim, os dois ganham R$3.000. E tem um emprego certo, um emprego assim que já faz tempo, tem né? uma então, segurança financeira. Isso, exatamente, porque uma criança, um filho, seja criança, seja adolescente, demanda despesa. Sem dúvida. Né? Não ter antecedente criminal e passar assim, por esse estudo psicológico, social que vai ser feito pela equipe do fórum. Perfeito. Nada disso é constrangedor, tudo é feito, como a senhora disse, em sigilo. Sigilo, exatamente. Sempre, esses processos correm em segredo de justiça, né? E lembrando que também, voltando um pouquinho lá no caso daquela entrega legal, a gestante que opte em fazer a entrega do bebê que ela está esperando, pode pedir sigilo total, que a gente vai observar, seja no PSF, onde ela faz o pré-natal, seja na hora do parto. Ela não quer dizer quem é o pai biológico, ela tem esse direito. A gente nós estamos preparados para atender as necessidades, os desejos dessa gestante, para que a gravidez transcorra da maneira mais tranquila possível e também o pós, né? A vida dessa criança, também, da mãe, enfim. E lembrando que ela tem até 10 dias para mudar de ideia. Então, ela fez o pré-natal, teve o bebê, optou ainda pela entrega,
Mas depois ela foi para casa e depois de uma semana ela arrependeu, ela quer dizer que ela não quer mais doar a criança, ela quer que fique com ela. Ela tem todo esse direito. Por isso que a lei fala 10 dias justamente para garantia da gestante. Para que fique tudo ela tenha tranquilo. esse tempo para mudar de ideia, enfim. E nós vamos respeitar as vontades dela sem problema algum. Tá, perguntando ainda uma última pergunta, já está na hora da gente agradecer a doutora aqui, mas a mulher disse ela é casada só no papel, separada na prática, no dia a dia, mas não divorciou, pelo que eu entendi. Tem algum problema? Não, ela vai, só que ela vai explicar isso no pedido dela, né? E vai se Certo. qualificar como separada de fato, porque ela não tem mais aquele companheiro. Uhum, perfeito, seria para uma pessoa solteira, né, a condição Isso. dela. Doutora, eu agradeço imensamente a sua vinda, o microfone fica à disposição para a gente combinar uma próxima vinda e falar dos outros também, outras demandas, não é, da sua vara, que pelo visto é bastante procurada, né? Sim, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, já me coloco à disposição quando sentirem que tenha aparecido dúvidas num determinado assunto da minha competência, que é infância, juventude e família, de voltar outras vezes. E deixar só a reflexão que a adoção não é um ato de caridade, a adoção não é um ato para tentar achar para as pessoas acharem que, olha, nós somos especiais porque a gente adotou uma criança. Não, a adoção é um ato de amor. E amor, a gente tem que todo dia acordar e escolher amar de novo. Seja no casamento, seja no relacionamento, enfim. Então, a gente tem que ter essa decisão muito tranquila no nosso coração. Né? Se isso não está tranquilo, não é o momento de se pensar ou em casar ou em adotar, né? Porque um filho é um compromisso para o resto da vida.